que é a disciplina de prática na dimensão educacional. Tá ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para a gente dar uma olhadinha na nossa ementa. Só um minutinho. Vamos lá. A gente vai falar na aula de hoje sobre ambiente educativo, que vem a ser esse ambiente, tá ok? Mas antes da gente entrar no conteúdo em si, como eu disse anteriormente, a gente vai dar uma olhadinha na nossa ementa e já no nosso cronograma. Então, ementa: prática de ensino e planejamento da pesquisa científica, esquema de pesquisa, coleta de dados e construção de relatório, artigo científico e seminário. Então, é basicamente o que foi abordado na disciplina anterior, tá? Não em questão de conteúdo, mas na questão da estrutura da disciplina, que a gente vai ter as aulas com a parte teórica, tá? Só que a nossa carga horária maior é a parte prática. Embora a gente ainda não esteja tendo aula presencial, isso não vai impossibilitar, né, que vocês possam fazer os levantamentos de vocês, tanto levantamentos bibliográficos, quanto levantamentos também feitos através de coletas de dados. Isso vai ficar a critério de vocês. Objetivo geral: compreender, através da pesquisa científica, a dimensão educacional presente em várias esferas educacionais em relação às problemáticas sociais e à formação do professor. Então, a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre as dimensões educacionais, tá bom? E algumas problemáticas que a gente vislumbra no nosso campo educacional de hoje em dia, mais atual. Objetivos específicos: desenvolver atividades de pesquisa, destacando a realidade socioeconômica e cultural do contexto educacional, contextualizar os conhecimentos estudados através das atividades de pesquisa, que vai ser o momento que a gente vai fazer as trocas, né, através das apresentações de vocês, construir relatório de pesquisa em forma de artigo científico e divulgá-lo em seminário, que vai ser a parte da exposição das pesquisas, dos levantamentos, tanto, como eu disse anteriormente, bibliográficos, quanto os levantamentos feitos através das pesquisas de campo. E o nosso cronograma vai ficar mais ou menos assim. Observem que no calendário acadêmico, as disciplinas de vocês irão até o dia 20, tá? As aulas. Só que, o que acontece? Como o meu contrato vai estar se encerrando no dia 2 de março, então a gente terá aula dessa disciplina eu vou colocar até o dia 3, que vai ultrapassar um dia, mas sem problema nenhum, tá? Aí, assim, no dia 18 de dezembro, que é a aula de hoje, a gente vai estar falando sobre ambiente educativo. Dia 8 de janeiro, gente, perdão, vou fazer a correção. Prática pedagógica, o saber e o saber fazer do professor. 15 de janeiro, espaço físico escolar. 22 de janeiro, formação e condições de trabalho dos profissionais da educação. 29 de janeiro, ensino e aprendizagem. Aí a gente vem para a nossa avaliação, tá? Que é a primeira nota de vocês. Segunda nota, artigo. E terceira nota, o projeto, que vai ficar o artigo para exposição no dia 19 de fevereiro e o projeto com a exposição no dia 3 de março. Essa questão das exposições vai ser algo que eu ainda vou conversar com vocês, mas durante uma aula síncrona, tá? Porque a gente tem que entrar em consenso em alguns detalhes. Mas isso é como eu disse anteriormente, a gente vai conversar e vai ser da melhor maneira para vocês. Então, vamos iniciar o assunto em si, tá ok? Então, o ambiente escolar se caracteriza como um espaço onde ocorre um processo sistematizado de aprendizagem. Então, a gente vai para a escola, na verdade, os nossos alunos vão para a escola para aprender de forma sistematizada, tá? Para aprender a sair do senso comum e ir para o conhecimento crítico, conhecimento científico. É isso que a gente possibilita para os nossos alunos. Não esquecendo que
embora a gente vá ensinar o que é científico e o que é crítico para os alunos, a gente também pode levar em conta os conhecimentos prévios que eles têm, tá? Isso é muito importante e tem que ser considerado, sim, em todo e qualquer momento, dentro e também fora da sala de aula. De acordo com o Bester, a escola é uma agência social onde ocorre um processo de comunicação entre dois principais tipos de agentes, que são o quê? Os educadores e os educandos. Então, é um espaço onde o quê? Vai haver a troca de conhecimento entre professor e aluno. Isso através de quê? Através da comunicação, através do diálogo, um ouvindo o outro, tá? O professor, ele tem que ouvir o aluno, para que ele possa compreender se esse aluno está realmente aprendendo ou não o conteúdo, para que ele possa perceber, vislumbrar se a sua aula está sendo realmente desenvolvida da melhor forma. Porque não tem como eu saber se meu aluno está aprendendo, se ele está compreendendo, se eu não escuto ele. Nessa ótica, ele vê os professores assumindo funções de controle, ou seja, trabalha o conteúdo programático, faz o acompanhamento da relação social que acontece entre os alunos e as técnicas de aplicação desse conteúdo, que visa sempre a aprendizagem do aluno nesse ambiente, que é voltado totalmente para as práticas educativas. Então, o professor, embora aqui diga que ele assume a função de controle, porque sim, vai ter que ter aquele que vai organizar. E essa função é do professor, tá? Ele vai organizar a sala, ele vai organizar o conteúdo que vai ser trabalhado, tá? Ele vai fazer o acompanhamento daquele aluno. Só que isso não implica dizer que o professor não vai, como eu disse anteriormente, poder desenvolver uma educação onde ele possa trocar conhecimento com os seus alunos, tá? Onde ele possa o quê? Achar que apesar dele ser o professor, acreditar que apesar dele ser o professor, ele vai comandar a sala de forma autoritária. Não é isso que está sendo dito aqui. Observem que bem no final fala que visa sempre a aprendizagem do aluno nesse ambiente. Então, se o ambiente que eu estou proporcionando para o meu aluno não é um ambiente propício para a aprendizagem, consequentemente, não vai haver a própria aprendizagem. O ambiente só é propício para para a aprendizagem quando eu possibilito que meu aluno participe, quando eu possibilito que meu aluno diga o que ele tem de dúvida, quando eu possibilito que meu aluno não sinta medo de mim enquanto professor. Porque quando o aluno sente medo do professor, dificilmente ele pergunta, dificilmente ele contextualiza, dificilmente ele troca conhecimento. Sabes que o espaço escolar, na conjuntura atual, se apresenta como um ambiente cercado de diversos interesses, tanto visíveis e tangíveis, como invisíveis e intangíveis, que são capazes de afetar tremendamente a vida dos alunos que se encontram inseridos nesse rico espaço. Quando a gente fala que o espaço escolar é um ambiente cercado de diversos interesses, no sentido de que isso nos dois viés. Há professores compromissados, como também há professores que não têm compromisso. A gente também não pode ser demagogo com relação a isso. Há aqueles professores que realmente gostam de dar aula, que sentem prazer em ser professores. No entanto, há professores que não gostam, que estão ali só para receber seu salário no final do mês, independente de que sua prática está sendo boa ou não. Tá? Isso também acontece com os alunos. Existem os alunos que vão para a escola realmente para aprender, como também existem aqueles alunos que vão para a escola o quê? Ocupar um espaço, atrapalhar a aula do professor. E o professor ele vai ter que ter jogo de cintura para trabalhar com esses alunos, para chamar a atenção desses alunos. Em contrapartida, aquele professor que não tem compromisso, né? Muitas vezes pode o quê? Acabar afastando ou ofuscando aquele aluno que tem vontade de aprender. Que vai o quê? Ter um professor ruim e provavelmente não queira prosseguir ou fique frustrado com relação à questão educacional. No ambiente escolar, segundo Moreira, é importante o reconhecimento de que um ensino eficiente requer continuidade de programação de reforços
para poder adquirir um treino que possibilite a satisfação e o maior grau de realização do estudante. Preste atenção o que é que é dito aqui nessa citação, né, de Moreira. Tem que se reconhecer, tá, que para um ensino eficiente tem que ter o quê? Programação, tem que ter reforço. Eu tenho que me preparar, eu tenho que preparar a minha aula, tá? Porque a partir do momento que eu não me preparo, que eu não preparo a minha aula, que eu vou para a sala de qualquer maneira, dificilmente esses alunos vão aprender. O ensino não vai ser satisfatório, nem para eles, muito menos para mim enquanto professor, porque o meu resultado vai ser negativo, não vai ser positivo. A aprendizagem na sala vai ser mínima. Os atores que envolvem esse ambiente devem ser indivíduos que tenham uma percepção aguçada em relação aos objetivos a que a escola se propõe, que é o que? A aprendizagem, pois o atingimento dessa meta de forma satisfatória vai depender substancialmente da harmonia do conjunto de cada de elementos, desculpa, gente, que compõem esse espaço tão dinâmico, onde ocorre a aprendizagem. Então, quem são os atores, gente? Tem ator principal? Tem ator coadjuvante? Não. Todos são atores. Tanto professor quanto aluno. Tá? Então, quem vai propiciar os objetivos? Eu, enquanto professor, enquanto educador. Porque a partir do momento que eu traço um objetivo, eu quero o quê? Alcançar aquele objetivo. Então, eu tenho que me propor aqui a fazer com que meu aluno aprenda. Tá? E isso só vai acontecer se eu me preparo e se minha aula for dada de forma satisfatória. De acordo com Ribeiro, o espaço escolar deve compor um todo coerente, pois é nele e a partir dele que se envolve a prática pedagógica. Sendo assim, ele pode constituir um espaço de possibilidades ou de limites. Tanto o ato de ensinar como de aprender exigem condições propícias ao bem-estar docente e discente. Então, o espaço educacional tem que ser um espaço atrativo, tem que ser um espaço em que o aluno se sinta bem. Gente, desculpa. E isso também tem que acontecer com relação ao professor. O professor ele tem que se sentir à vontade na escola onde ele trabalha. Ele tem que ir para a sala de aula e se sentir acolhido naquela sala de aula. Ou perceber que lá naquela escola ele tem, mesmo que não seja uma escola 100%, mas que o gestor oferece uma estrutura para ele, que os demais colegas também cooperam nessa aprendizagem, tá? Que os alunos respeitam esses professores. Então, a aprendizagem tem que acontecer num espaço bom, tanto para o aluno quanto para o professor, tá? Por isso que a gente diz, não existe ator principal individual, todos são professores e alunos. É claro que o quê? O foco do professor é a aprendizagem do aluno, e do aluno o quê? É ter um professor que possibilite isso. A escola desempenha um papel social de extrema importância diante da multiplicidade de ações e práticas que são desenvolvidas com a finalidade de ensinar o indivíduo a socializar os conceitos aprendidos no ambiente escolar e, com isso, propiciar um retorno satisfatório ao espaço escolar, onde o mesmo continuará revendo possibilidade de continuar exercendo bem a sua principal função, que é o quê? O ensino-aprendizagem. Então, a escola é um espaço de extrema importância. E dentro dessa escola existem diversos tipos de práticas que podem ser desenvolvidas pelos professores, com a finalidade de quê? De possibilitar que os alunos aprendam. Eu vou dar minha aula só ali no quadro todo dia, copiando e pedindo para o meu aluno repetir o que eu estou copiando. Vai ser cansativo para esse aluno. Então, eu posso modificar a minha prática. A prática ela é livre, você pode trabalhar a sua prática da maneira que você achar melhor, da maneira que possibilite que seu aluno aprenda de uma forma mais fácil. A escola tem se apresentado como um ambiente onde as relações sociais são desenvolvidas de forma dinâmica, pois contribui eficientemente para a formação do indivíduo, visto que são indispensáveis para o desenvolvimento de atitudes e valores pautados na ética, solidariedade, capacidade de criação e respeito às decisões coletivas e às diversidades culturais. Isso é uma citação de Nascimento. O que acontece?
eu tenho que respeitar as decisões coletivas. A maioria sempre vai vencer, embora muitas vezes seja difícil para a gente, até enquanto adulto e professor. Imagine para crianças, adolescentes, jovens, para que eles entrem em consenso, às vezes algo assim difícil. E o professor ele também vai ter que começar a trabalhar isso com seus alunos. Muitas vezes o professor acaba aceitando o que o aluno lhe impõe. Vamos fazer um trabalho em grupo. Aí tem aquele aluno que é individualista, que não vou fazer em grupo, eu vou fazer só. O trabalho não é em grupo. Então, vamos conversar com esse aluno e tentar induzir ele a perceber a importância do trabalho em grupo. Mas há professores que não se importam, não, pode fazer sozinho. Então, muitas vezes a gente acaba deixando o nosso aluno muito individualista. E o que é que isso pode ocasionar futuramente? Esse aluno, quando chegar no momento de decisão, onde a maioria tem que vencer, dificilmente vai querer aceitar, vai ser o inconformado. Então, isso também tem que ser trabalhado com os alunos. E outra coisa, a questão das diversidades culturais. Nós vamos receber diversos tipos de alunos em salas de aula. Pobre, rico, que aprende mais rápido, o que tem mais dificuldade de aprendizagem, e todos eles vão ter que ser o quê? Vislumbrados da mesma forma dentro da sala de aula. O que vai mudar é o quê? A prática que eu vou utilizar com cada um. Mas, para o professor, eles têm que ser vistos da mesma maneira. Como? Com alunos que têm capacidade de aprendizagem. Embora um vá aprender mais rápido e o outro vai aprender com mais dificuldade. A escola deve ser democratizada dentro de uma perspectiva que busque a justiça social. Isso significará ampliar a educação de forma que ela possa atender às demandas e direitos individuais com uma garantia de acesso, permanência e frequência. A escola tem que possibilitar o quê? Que o aluno chegue até ela, que o aluno permaneça nela, tá? Consequentemente, e sucesso superando as desigualdades e faltas de recursos e habilidades de muitos. Então, aqui entra a questão de que aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem, eles também vão ter que receber do professor uma metodologia diferenciada, porque eu vou ter que possibilitar que esse aluno aprenda, mesmo que seja no tempo dele. Nas mais diversas modalidades e etapas que se tornaram ou venham se tornar demandas populares. Afinal, as políticas de ampliação de acesso não têm sido suficientes para uma democratização da educação, que compreenda a permanência e sucesso dos estudantes. O que a gente vislumbra aqui? A gente fala em inclusão, a gente fala em... O que mais que eu posso dizer para vocês? Educação especial, educação inclusiva, tá? Que muitas vezes a gente enxerga só pelo viés do aluno especial, do aluno com deficiência, não é só isso, tá? Mas é interessante que eu possibilite que todos, negro, pobre, rico, a questão da sexualidade, tá? Todos têm que aprender. A educação tem que ser para todos. E o que é que acontece quando eu não possibilito isso? Muitas vezes esse aluno não quer permanecer na escola, ele vai o quê? Se evadir. Ele vai sair da escola, ele vai abandonar a escola. Então, tem que se compreender também as questões sociais, as questões culturais desses alunos, tá? As heranças que eles já trazem, tá? Que muitas vezes não são bem aceitas pela sociedade, mas isso também tem que ser trabalhado. Ao mesmo tempo, as políticas de auxílio, ainda que muito importantes, não têm conseguido superar as desigualdades iniciais dos estudantes, acarretando em grandes quantidades de evasão e insucesso acadêmico, que foi o que eu falei agora há pouco, anteriormente. Gente, a aula basicamente é isso, tá? A questão da importância da prática do professor, a questão da importância do espaço educacional para a vida do aluno, tá? E a importância que isso vai trazer na questão de o aluno permanecer ou não dentro da escola, tá? Porque se eu não tenho uma educação de qualidade, se eu não tenho uma educação que vislumbre esse aluno, que aceite ele, que entenda ele, que busque mudar as metodologias, consequentemente vai acontecer o que a gente disse agora. O aluno vai
sair, ele vai abandonar a escola, tá? E não é isso que a gente espera no meio educacional. A gente espera o quê? Que se abrace esses alunos, que se compreenda esses alunos e que se pense numa educação voltada para eles, para a aprendizagem deles, para a permanência deles. E uma atividadezinha que eu vou passar aqui para vocês, como de praxe, né? Está na Constituição, artigo 206, inciso 1º, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, mas, segundo dados apresentados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o número de matrículas na educação básica caiu pelo 2º ano consecutivo. O acesso à escola precisa ser assegurado, mas isso, por si só, ainda não garante a permanência do aluno no sistema escolar. Outro dado que chamou a atenção foi apontado pelo PNADC, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Então, de 10 brasileiros de 19 anos, 4 não concluíram o ensino médio no ano passado. Mas, afinal, olha o questionamento. Como vencer esse desafio e manter com qualidade esses alunos na escola? Então, o questionamento que eu faço para vocês hoje é esse, tá? Como é que eu venço? Como é que eu consigo vencer, eu enquanto professor, ou vocês enquanto futuros professores, educadores, vão conseguir, né, vencer esse desafio, que é o quê? De manter com qualidade esses alunos na escola. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro a aula de hoje. Qualquer dúvida, mandem mensagem que a gente vai respondendo e sanando as mesmas, tá? Um bom dia e até a próxima aula.